Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, tenham passado uma excelente semana, que conseguiram fazer a lição de casa e depois comente no grupo aqui com a gente, comente nos nossos comentários, né? Como que você tem passado, o que você tem sentido, o que você tem colocado em prática das últimas aulas e como você tem vivido, porque isso é importante para a gente poder sobrepujar junto ou talvez alguma dúvida que ficou e que eu possa esclarecer para com vocês. Hoje eu gostaria de falar sobre um assunto que muitas pessoas às vezes sentem dificuldade, mas hoje a gente vai tentar desbloquear a mente de cada pessoa, os pensamentos, porque às vezes o que atrapalha muito na nossa vida é o nosso cérebro que entra em conflito com as vontades que nós temos, né? Então hoje nós vamos falar sobre alargando o caminho do nosso cérebro, isto é, arrumando as vias do nosso cérebro para a gente poder executar as coisas da melhor forma possível. Às vezes a gente tem umas ideias que, eu gostaria de fazer isso, vira o ano, você faz tanta promessa, eu quero melhorar na minha área da saúde, na minha área financeira, eu quero fazer isso, e nós reconhecemos que precisamos fazer isso. Mas o que acontece? A gente faz todos esses planos, a gente sonha, a gente determina, não, eu vou fazer de qualquer jeito, eu vou fazer, eu vou conseguir, e de repente o que acontece? A gente esmorrece e não consegue, e os nossos sonhos são como se diz, eles desabam, né? Então, eu quero compartilhar com vocês como que nós vamos poder fazer isso para que os nossos sonhos não venham a se perder, né? Uma das coisas que eu quero dizer é o seguinte: às vezes a gente tem sonho, por exemplo, esse ano eu quero fazer um tratamento para eu poder emagrecer ou ganhar uma massa muscular. Outro exemplo, eu vou fazer um curso, eu vou trabalhar legal, porque esse curso vai me ajudar na minha área, que eu sou esse profissional dessa área, vai me ajudar, eu vou crescer dentro da empresa. Eu quero abrir um canal no YouTube, eu quero ter uma página no Instagram e quero movimentar com as pessoas, eu quero trabalhar em vendas, eu quero eu quero fazer um network maior na minha vida para eu poder ter contato com pessoas que eu nunca tive e quero ter o meu próprio negócio, né? Então, quando a gente pensa sobre isso, é liberado dentro de nós um hormônio que nos traz a felicidade, né? Então a gente fica super feliz em querer fazer essas coisas e de repente acontece uma coisa que a gente não espera. Eu costumo dizer que é como se fosse um starter. O starter é o início de alguma coisa. Mesma coisa que você pega um palito de fósforo, que você já deve ter pego, risca na caixa, ele dá aquela explosão, ele acende bonito, mas de repente aquele palito apaga. Por que ele apaga? Porque ele está úmido, né? Então ele não está seco o suficiente para queimar o palito. Então às vezes você vai acender uma vela, ou vai acender uma a sua churrasqueira, você dá aquela batida e fala, esse palito não vale nada, vou jogar fora, mas às vezes ele está úmido, então por isso que acontece. Isso é o que acontece conosco, muitas vezes a gente tem a nossa ideia, eu vou fazer isso, estou feliz, você fica super feliz, até o momento em que você sonha, pensa, você está feliz, né? Você quer realizar, você tem aquela alegria, aquele hormônio dentro de você te dando uma energia tremenda, mas nós não conseguimos. E daí a gente fica um pouco decepcionado e às vezes a gente já contou para tantas pessoas que nós vamos fazer isso ou aquilo, esses são os meus planos, que quando você vai contar mais outro plano para essa pessoa, ela fala assim, você é fogo de palha. Significa fogo de palha é aquele foguinho que ele acende, é bonito e depois para, né? Então isso é uma das coisas que acontece nas nossas vidas. E para que isso mude, eu quero compartilhar alguma coisa com vocês para vocês poderem raciocinar e pegar essa dica para vocês poderem sobrepujar, tá bom? Então vamos ao que nos interessa. Existe uma passagem na Bíblia que fala assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos.
Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O que quer dizer isso? Quando Deus se refere que os nossos pensamentos não são os dele, porque ele é o criador de todas as coisas. E quando o criador cria as coisas, ele tem o melhor para nos dar, mas nós temos que acessar esse canal. Então, enquanto a gente não acessa isso, a gente não consegue atingir o ponto que nós poderíamos chegar na nossa vida. Então existe alguma coisa que, por exemplo, um exemplo, Clóvis, eu tenho tantos planos, mas não consigo executá-los. Você entra em looping, a tua mente começa a repetir, você começa no começo você fica feliz, depois você começa a repetir esse pensamento, e as adversidades vêm, as diferenças do dia a dia vêm, os problemas vêm, e de repente você está nesse looping e perde o seu foco. Daí você fala assim, Clóvis, mas não é fácil, você sabe disso, eu sei que não é fácil, né? Porque existe uma das coisas que nós temos que preparar, porque nós somos formados de corpo, alma e espírito. Às vezes a nossa alma, que são os nossos pensamentos, são pensamentos positivos, como você comenta, eu quero fazer isso, eu vou conseguir, coisa e tal, os seus sonhos são maravilhosos. Né? Como é gostoso sonhar, como é gostoso, por isso que a palavra fala sonhar, né? Porque você imagina coisas além, até coisas impossíveis você imagina, mas o seu sonho pode concretizar. Né? Então, quando você não consegue chegar a esse ponto, você perde o seu foco, o que acontece? Você acha que tem algum problema. E existe um problema, porque a tua alma tem o desejo, mas o teu cérebro não responde de acordo, por vários motivos. Ou por problema físico, ou por algum outro problema, ou porque você é muito mais fácil de desistir e você não dá o comando certo para o teu cérebro. O teu cérebro está atento para o que você dá de comando, ou que a alma dá de comando para o cérebro. Cláudio, isso daí é muito complicado para mim. Não. O teu cérebro tem que seguir aquilo que você deseja. Né? Se você está vendo que o teu cérebro não está conseguindo, ou você não está dormindo bem, que é um alimento, você não está se alimentando bem e você não está fazendo uma atividade física. Então tudo isso influencia no teu cérebro. Né? Você precisa ter um cérebro bom para poder executar as obras que você faz. Então, o que quer dizer? Como assim, Cláudio? O que eu quero dizer é o seguinte, se nós cremos que nós fomos formados pelo Criador, que formou todas as coisas, nós temos também que saber qual é a vontade dele, para a gente poder executar e conquistar cada coisa que nós programamos na nossa vida. Né? Então, eu costumo dizer, por isso que ele diz, os pensamentos dele e os caminhos dele são mais altos, porque nós pensamos nas coisas terrestres e Deus fala sobre as coisas dos céus, como é citado nesse versículo. Então você vai perguntar assim para mim, Cláudio, e como isso daí funciona? É simples. A partir do momento que você entende essa parte do Criador para com a tua vida, você apresenta o seu plano. Né? Como que eu apresento, Cláudio? Com uma oração. Você apresenta teu plano, olha, em vez de eu ficar falando para as pessoas que eu quero, um exemplo, emagrecer ou ganhar massa muscular, eu apresento para Deus. Meu Deus, aqui está meu plano e eu peço que o Senhor me ajude a poder executar. É simples assim. Como, Clóvis? É simples assim? É bem simples quando você toma essa atitude, porque você liga o seu pedido como um ato de fé. Né? Então você usa da tua fé, porque você fez a oração e crê que Deus pode te ajudar nisso tudo. Clóvis, é tão fácil assim? Sim, é tão fácil assim, mas nem tudo é uma maravilha. Você sabe muito bem disso. Você apenas deu o título daquilo que você quer fazer, você nomeou uma coisa que você quer fazer. O exemplo que eu disse, uma meta de ganhar massa muscular, por exemplo. Né? Você deu o nome, meta para ganhar massa muscular. Então não é nada fácil, mas você já deu o nome. Então agora você vai ter que começar a se movimentar para que você conquiste isso com as suas próprias forças. Então, você vai estar comentando assim comigo,
Tá, Clóvis, então você agora falou de cérebro, você falou de alma, você falou de espírito. O espírito eu não falei do espírito, qual é o espírito que te guia, mas a alma eu falei, e vamos só trabalhar hoje com alma e cérebro. Alma é aquilo tudo que você pensa, teus pensamentos, os teus desejos e tudo mais. O cérebro é aquilo que você dá o comando para o teu cérebro fazer. Por exemplo, você pode levantar de manhã cedo e falar assim, ai que delícia, acordei, mas eu estou morrendo de sono. Quem que está falando que está morrendo de sono? O teu cérebro está falando assim, dá uma dormidinha mais 5 minutos você dorme. Mas a tua alma sabe que você tem que levantar, os teus pensamentos sabem que você tem que levantar, porque se você chegar atrasado no emprego, você vai perder horas do seu emprego. Ou se você chegar atrasado no compromisso, vai chegar atrasado no compromisso. Então, é isso que eu quero dizer para você, a diferença da alma e do cérebro. Tá? O cérebro, ele sempre vai se acomodar. E você tem que dar o comando para ele. Tá? Ok. Então, Clóvis, como que eu faço para poder alargar os caminhos, as vias do meu cérebro? Então, acontece o seguinte, para a gente poder alargar, vamos dar um exemplo aqui. Suponhamos que você comprou um belo de um terreno na praia, perto da praia, tá? E nesse terreno ele ainda está virgem, mas tem um lugar que já está bem fechado, que tem uma cerca, você pode entrar no terreno, entrar com o teu carro, ou acampar lá, ou acampar com uma tenda, né, que você monta a sua barraca, não tenda, mas uma barraca, ou você pode ir com o seu carro, ou com uma van, ou com uma perua Kombi, ou com um trailer, como você queira. Você chega lá nesse local e vai lá, comprou o belo terreno e está lá naquele terreno. Aí você está nesse terreno, você começa a olhar como está o terreno, e do terreno você vista a praia. Você olha aquela praia maravilhosa, virgem no lugar, não tem muita gente lá no local, praticamente que a praia é sua. Você comprou o terreno, mas a praia é sua. Mas entre você, que eu digo, ponto T para o ponto T, que é de terreno, para o ponto P, que é praia, tem um mato enorme, que para você ter que atravessar isso, você vai ter que enfrentar todo aquele mato. E daí você olha assim e fala assim, não, acho que não vai dar para eu descer lá, porque esse lugar é complicadíssimo e eu não vou fazer isso. Mas a tua vontade é tão grande, mas tão grande, de você sair do ponto T para o ponto P, que você fala assim, peraí, eu tenho uma solução. Você vai lá no seu carro, na caçamba do carro, ou de caminhonete, ou na sua própria barraca, arranja um pedaço de pau, arranja um facão, fala, quer saber de uma coisa? Eu vou entrar nesse mato porque eu quero chegar até a praia. Aí você começa a bater com o pau na folhagem, corta com um pedaço de facão e vai fazendo um buraco naquele lugar, e esse buraco vai dizendo que é uma trilha, um próprio caminho. E você demora bom tempo para chegar até lá, mas você consegue passar no meio desse mato todo, e que finalmente você deixa o seu pau na areia, mais o seu facão, e você entra direto na praia e você dá um mergulho e fala, ai, que coisa deliciosa. Fica lá alguns minutos, passa lá uma hora, toma o seu sol, e de repente você fala, agora eu vou voltar. Quando você volta, o que você faz? Você volta pelo mesmo lugar que você abriu. Você é inteligente, então você vê algum mato quebrado, amassado, você já vai lá com o facão, ainda bate naquele lugarzinho que voltou para o seu lugar e caminha e vai para lá. No dia seguinte, você levanta, fez o seu café, está feliz da vida, começa a esquentar, você fala assim, seria ótimo eu dar um bom mergulho nessa praia. Aí você fala assim, quer saber de uma coisa? Eu vou descer de novo pelo mesmo lugar que eu subi. Quando você olha, você já começa a pisar em cima de alguns lugares e realmente você abre melhor esse caminho e passa o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quantos dias você ficar nesse local, você começa a melhorar esse caminho, e esse caminho começa a ficar um pouquinho mais batido, então fica mais fácil e você já sabe até as curvinhas. Um belo dia você acorda e fala assim, puxa, eu tenho aqui no meu carro, eu tenho um barco de inflar. Puxa, bem que eu poderia descer com esse barco para poder dar uma remada nesse mar maravilhoso, essa praia maravilhosa, não tem ninguém, eu vou querer curtir isso daí. E quando você olha o barco, você infla o barco, você olha e fala assim, não dá para passar no caminho, eu tenho que alargar esse caminho. Aí você fala, bom, o que eu vou fazer? Aí você olha lá na sua caçamba, nos lugares que você guarda as suas ferramentas e fala, quer saber de uma coisa? O pau já não ajuda mais, mas o facão arranjou um machado.
Aí você pega o machado e o facão e vai quebrando, vai tirando os troncos, vai batendo, vai movimentando, até que você faz um caminho um pouquinho mais largo que você consegue passar com o seu barco. Quando você passa com o seu barco, você chega na praia, feliz da vida, põe seu barco na praia e vai curtir a sua remada. Você passa horas lá usufruindo dessa oportunidade que você conseguiu. Então o que acontece? Você alargou o caminho, né? E depois você volta com o barco, sobe o barco, porque ele é um barco de inflar, e aí você conseguiu alargar a sua trilha. Isso acontece quando você conquista uma área na sua vida mental, como o teu cérebro funciona desse jeito. Quando você começa a fazer repetidamente, todas as vezes, vários movimentos, o teu cérebro começa a capacitar-se em cima disso. Ele fala, opa, agora é mais fácil, é que nem você foi pela primeira vez, usou o seu GPS para ir na cidade visitar um amigo. Você foi a primeira vez, precisou do GPS. Segunda vez, você já não olhava tanto no GPS. Na terceira, quarta, você não usa mais o GPS. Você vai sozinho, né? Porque você abriu trilhas e alargou seus caminhos para você conseguir chegar no seu objetivo, e aquilo tornou-se conhecido para você. Começou a abrir várias passagens. Então isso acontece quando nós alargamos o nosso caminho. Temos que passar diversas vezes e lembre-se, quando você for fazer uma tarefa, você tem que sempre, como se fosse desbravar a mata, abrir um caminho na mata para você poder conseguir, né? Se você não passar, não vai alargar a pista. Se você não for e voltar, não vai alargar, não vai ficar terra batida, não vai conseguir ir para frente. Imagine quando descobriram a Transamazônica, começou por um caminho, né? E depois aquilo foi passando, passando. E às vezes você escuta, a Transamazônica parou. Por quê? Porque não tem uso, né? Não tem uso, não tem aquela, como se diz, aquele dia a dia. Então, o que acontece? O mato vai entrando na pista e se não tiver uma manutenção, aquilo vai arruinar-se automaticamente. É a mesma coisa que acontece com o seu cérebro. Se você não praticar, se você não exercitar, automaticamente o teu cérebro vai ficando destreinado. O oposto de tudo isso, de alargar as suas vias, alargar as vias do seu cérebro, o que significa? É quando você deixa as coisas paradas. Tá, vou citar um exemplo do que é deixar as coisas paradas. Por exemplo, um exemplo que você tem um apartamento na praia, uma chácara ou até mesmo uma casa de campo. Se você não usar o apartamento da praia, a chácara ou a casa de campo, o que vai acontecer se você ficar muito tempo sem ir? Quando você volta lá no local que você, qualquer um desses imóveis, quando você chega lá, o que vai encontrar? Vai estar sujo, porque lá agrega sujeiras. Vai estar cheio de pó. Então você vai ter que tirar um dia, meio dia para fazer uma limpeza, não é? Então você deixou que o caminho crescesse novamente o mato. Você vai abrir uma torneira, quando abre a torneira, já viu aquela torneira quando você abre fica meio vermelho? Então a água ficou parada e provavelmente já começou a enferrujar todo o seu encanamento. Hoje em dia é plástico, não é tanto, mas você pode enferrujar também a tua torneira, né? Vidro dentro desse imóvel, ele vai estar embaçado, e se for na praia, ele vai ter a maresia, que é pior ainda, então você vai ter que limpar muito bem limpo esse vidro, para que esse vidro possa brilhar. Sem contar com os bichos, teia de aranha que vai formar, as aranhas que vão aparecer, formigas e os insetos, que muitas mulheres também detestam, mas esse inseto vai aparecer nesse local. E se for um lugar maravilhoso, que você tem uma chácara, um campo, o que vai acontecer? Se você abandonar, o mato vai crescer, automaticamente vai perder o jardim. Eu vi esse um mês que eu estou aqui, em recuperação, ontem, antes de ontem, já tive minha alta médica, então estou começando a agregar agora valores novos para limpar e limpar o caminho, que o caminho alargue. Um exemplo é o jardim da minha casa. O mato está grande, as coisas cresceram e eu não tive tempo para me dedicar. Então, automaticamente, em menos de um mês, ficou horrível. Mas agora eu vou ter que me dedicar para que isso possa voltar novamente para ficar um jardim bonito e um quintal bonito, né? Então, o que acontece? Quando você para de exercitar, em todos os sentidos, nesses imóveis, você vai perder muita coisa e também vai perder a beleza desse imóvel, né?
no caso do jardim. Então, nós temos que pensar o seguinte, nós temos que sempre estar treinando o nosso cérebro, dando comandos para que o nosso cérebro não perca não perca o caminho. O que significa, se você para com o teu cérebro, é a mesma coisa que o músculo. Eu também estou um mês sem fazer academia. O músculo vai ficando flácido. Né? Então você vai perdendo a flacidez, você vai ganhando flacidez, vai perdendo a musculatura e teu músculo não responde. Né? Então você fala assim, mas eu vou ter que fazer ginástica a vida toda? Sim, se você quiser ter uma boa saúde, você vai precisar de fazer a ginástica a vida toda, porque se você não tiver a vida toda fazendo a sua ginástica, você vai ficar flácido. Então você tem que treinar para que você possa. É a mesma coisa, Clóvis, eu tô muito mal de saúde, eu não estou indo muito bem. Você está se alimentando? Não, alimentação, se você não comer, você não vai fazer alimentação uma vez por semana, você não vai treinar uma vez por semana, você vai alimentar-se todos os dias, você vai se treinar o máximo possível durante a semana, pelo menos no mínimo 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, para que você tenha sucesso na tua vida. Fazendo assim, você não dá descanso para o teu cérebro, você dá o comando e o teu cérebro vai e resolve. Mesma coisa quando toca o despertador. Você fala, vou dormir, o seu cérebro fala, vamos dormir mais um pouquinho, você fala negativo. Você vai ter que levantar, ele tem que pôr o corpo para frente, mesmo que você está dormindo, lavou o rosto, molhou o teu rosto, pronto, você já sente. É isso que acontece. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade para acordar, porque não põe uma água no rosto, ou no mesmo não toma logo em seguida banho. Tem gente que não toma, eu sei que a gente entende, tem pessoas que gostam de tomar o banho antes de dormir. Mas quando você toma um banho logo pela manhã, você já acorda teu corpo, já dá o comando, olha, vai para frente cérebro, porque agora, daqui para frente, eu quero ter sucesso nas minhas coisas, então você anima e você acorda o seu corpo, tá? Ok, então vamos dar um exemplo de tudo isso, tá? Você vai falar assim para mim, Clóvis, me dê um exemplo de como eu posso acessar essas áreas para ter conquista. Então vamos dizer uma coisa sobre uma área de comunicação, por exemplo. Minha vontade é abrir um canal na internet, mas eu não sei o que eu vou fazer, e você fica parado. Então você está a mesma coisa do mato lá, que tem vontade de abrir o canal, mas você está lá no terreno, tem vontade de ir na praia, e você não toma uma atitude para ir atrás. Tá? Então, eu quero citar um exemplo. Imagine Silvio Santos, imagine falecido Gugu Liberato, Celso Portiolli. O que acontece? Essas pessoas começaram do zero. Não pense que eles são esses mega apresentadores, porque foi da noite para o dia. Não, não foi. Eles tiveram milhares de horas investida, indo e vindo. Eles foram alargando as pistas dele. Começou pelo caminho do mato, começou pelo caminho da praia, como eu citei, foi alargando, foi ganhando, foi trazendo mais pessoas para caminhar nesse caminho, foi alargando, virou rua, virou estrada, e a experiência ao longo da vida dessas pessoas gerou um caminho tão grande que hoje eles têm uma faixa de 5 faixas. Se você pegar apresentadores como o Celso Portiolli, ele é um cara que domina todas as coisas. Você sabe que é uma geração nova, tem uma boa experiência e ele vai arrebentar. A gente não tem dúvida disso. Então, o que aconteceu? Repetidamente eles foram repetindo. Por exemplo, outra coisa que nós também compartilhamos é na área do estudo. Né? Então você pega uma pessoa que quis entrar na medicina ou alguma outra faculdade e ele ralou bastante. Se foi uma pessoa que ralou bastante, por exemplo, um médico que chegou ao ponto de entrar em medicina, e na época que ele foi prestar o exame dele, era uma vaga de uma vaga para 1000 pessoas, e ele conseguiu entrar porque eram 30 vagas, e ele conseguiu, em cada 1000 pessoas, ele conseguiu passar na frente de uma pessoa e chegou lá. Que foi uma dedicação, ele ralou bastante, ele estudou bastante, deixou de passar o final de semana com os seus colegas, amigos ou até mesmo parentes para se dedicar. Ele se dedicou intensamente, quer dizer, ele fez repetindo várias vezes, repetitivamente, todas as coisas, e o que aconteceu? Ele teve o êxito, né? Ele usou daquela intensidade e prosperou. Porque ele repetiu várias vezes esse caminho, estudou e chegou lá. Hoje já não faz mais isso. Né? Então muitas vezes tem pessoas que se dedicaram ao máximo e
hoje para usar com essa mesma intensidade, não tem essa intensidade para poder sobrepujar em outras áreas. Então, isso daqui fica aqui o recado para você. Se você se dedicou uma vez bastante, por exemplo, no estudo, use essa mesma força, use essa mesma técnica para a tua mente responder aos outros objetivos e outras áreas que você gostaria de atingir na sua vida. Uma outra coisa que eu compartilho também, qual a outra área? Network, por exemplo. Network, um exemplo que você queira trabalhar ou que você queira prosperar. Um exemplo que você queira prosperar, tá? Suponhamos que você quer aprender como esses grandes investidores chegaram a milhões, né? Você não vai no bar e entra lá no bar, beber com seus amigos, jogar snooker, jogar conversa fora, falar da política, falar disso, falar daquilo, falar da vida dos outros, porque no bar você vai sair de lá zerado, inclusive sem dinheiro e bêbado às vezes, né? Então você tem que pensar um pouco nisso. Lá não é um lugar para você fazer um network. É o pior lugar que você vai. Mesma coisa você ficar na tua... então eu não vou no bar, vou ficar em casa. Eu vou ficar em casa, você está fumando, você está bebendo, você está comendo só coisas, só porcariadas, você come salgadinho, come doce, toma refrigerante, enfim, você investe em um monte de porcaria, fica lá o dia inteiro de boa, né? De boa, esperando que algum investidor vai bater na tua casa e falar: eu vim aqui te ensinar como você vai ficar milionário. Não. Sabe por que não? Porque investidores não ficam ociosos em nada. Os investidores correm atrás das coisas. E onde você vai encontrar... Cláudio, onde eu encontraria os investidores? Você vai encontrar em academia, em boas academias, vai encontrar em grandes eventos, nas palestras de muitas pessoas importantes. Você vai encontrar esse pessoal jogando tênis, jogando golfe, desfrutando das coisas boas. Você vai encontrar eles nas redes sociais. Tem várias redes sociais com pessoas milionárias ensinando o caminho das pedras, para você ser um grande investidor. Lá sim, eles vão compartilhar como você vai investir para você chegar nos seus milhões, né? Então, pensa um pouco sobre isso. Pense quando você for fazer qualquer network, pensa o que é importante para você ir atrás, aonde que você deve ir atrás, com quem que você deve ir atrás, porque às vezes você faz um network errado, você vai fazer no bar, vai fazer dentro de casa, então você nunca vai chegar no seu ponto que você gostaria de chegar como ser um milionário, tá? Outra coisa que você também dá para prestar atenção, tipo na área da saúde, na área do esporte, essas pessoas que se dedicaram, por exemplo, na área do esporte, vamos colocar aí o Messi, né, um jogador de futebol. Para mim, na minha opinião, da atualidade é um dos melhores que tem. Tá? Para mim é o melhor. Tá? Ele é um argentino que se dedicou, teve vontade de ganhar, de ganhar espaço, de poder mostrar o futebol dele, mas ele nunca teve oportunidade. Ele sempre foi colocado de lado. Até que um dia ele foi para a Europa, um time o recebeu na Europa, lá ele continuou se dedicando do mesmo jeito que ele se dedicava na Argentina, cresceu lá dentro, pôs o futebol dele, fez várias vezes, repetiu várias vezes, melhor falar repetiu várias vezes, para que ele pudesse ter sucesso. Ele alargou a pista dele, ele já tinha uma experiência na Argentina, e quando ele foi para a Espanha com essa experiência várias vezes, fez várias vezes, repetiu várias vezes a mesma coisa, que ele conseguiu alargar a pista dele e ele conseguiu ter um resultado tremendo, né? E chegou hoje campeão mundial, principalmente nessa última Copa. Então, são pessoas que se dedicaram e que não deram espaço para que sua mente ficasse parada, né? Então, pensa bem sobre isso. Nós temos que exercitar a nossa mente para que ele forme um caminho e esse caminho forme várias vias que todo mundo possa ir, voltar e compartilhar junto com você. Porque hoje, se ele continuasse talvez na Argentina, ele não ia poder compartilhar com muita gente. Hoje ele compartilha com uma nação. Ele abriu vias para a nação poder ter, como se diz, retorno em todos os sentidos, principalmente numa Copa Mundial, né? E foram os melhores, né? Outra área também que nós temos que prestar atenção, também que eu quero citar aqui, porque você vai falar, eu queria vencer em várias áreas. Tem várias áreas que você não citou, mas vamos citar uma área, por exemplo, agora de vendas, né? Se você for efetuar venda, você tem que pensar uma coisa, você não pode ser uma pessoa que é autocrítica, né? Você não pode falar assim, mas eu não vou fazer isso, porque se eu fizer eu estou atrapalhando as pessoas. Você já pensou se eu for vender uma coisa e a pessoa não quer, é uma coisa chata? Lembre-se de uma coisa,
Sempre tem alguém vendendo e sempre tem alguém comprando. Se você estiver na área de vendas, de compra ou um comprador, vai existir, sempre existirá. Agora, se você for vender um produto e você vai lesar alguém, então seria bom que você não vendesse, né? Aí você não está indo numa área natural das coisas, né? Mas você tem que saber se você vendeu, mesmo que você vendeu por um alto preço, ótimo, a pessoa tem sempre um comprador, não tem que se preocupar em cima disso. Ah, mas eu não consigo nem efetuar uma venda, eu morro de vergonha. Imagina. Então você começa devagarzinho, vai vender água no, como se diz, na parada de sinal, vai vender um chocolate ou vai vender alguma coisa que você consiga vender. Eu sei que no começo vai subir um rubor aqui, você vai ficar quente aqui porque você vai ter uma vergonha tremenda. Você faz no primeiro, você vende, no segundo você não vende, no terceiro você vende, no quarto você não vende, no quinto não vende, no sexto você vai adquirindo uma experiência. A hora que chegar no 10º, no 20º, você viu que você já não tem mais vergonha, não sobe mais calor, tá normal, e daí você viu que você já virou um cara de pau, que se oferece tudo e as pessoas compram e tem outros que não compram, então você não tem vergonha. Então você, o que você faz? Você usou da mesma estratégia, você repetiu várias vezes a mesma coisa que você queria fazer, e daí você vai adquirindo um conhecimento, você vai ampliando as suas vias. Você começou vendendo água no sinal, agora você vende carro, você vende apartamento, você vende sítio, você vende fazendas, até chegar um dia que você está vendendo aviões. Pela tua experiência de longos anos, então você abriu essa faixa dentro do teu cérebro, para o teu cérebro saber que você é capaz e você pode fazer. E daí o cérebro sabe que vai fazer automaticamente as coisas, né? Existem várias áreas que nós precisamos sobrepujar e é necessário, e eu gostaria que você usasse esse método na tua vida, em qualquer lado que você for fazer, né? Encerrando isso, eu só citei algumas áreas para que você possa entender os pensamentos, que os nossos pensamentos e os nossos caminhos não são terrestres, mas quando a gente usa os pensamentos e os caminhos de Deus, nós sobrepujamos, nós atingimos uma área espiritual, que é o que Deus quer nos proporcionar. É a mesma coisa da semente. Se você for pegar a semente, não vou plantar porque essa semente não é o suficiente, ou você quer guardar a semente, se você plantar ela vai morrer, vai crescer uma árvore, gerar ramo, gerar frutos e gerar várias sementes. É assim a nossa vida. Para a gente poder atingir, nós precisamos atingir essa área espiritual, essa área celeste. Então muitas vezes tem pessoas que falam assim, eu prefiro ficar em casa, eu estou de boa, tá bom assim para mim, mas não atinge, porque, para mim tá bom já. Mas você sabe que se quando você começar a ativar certas áreas, você começa a movimentar todo mundo que está ao seu lado. Lembra do Messi. O Messi, se ele ficasse lá na Argentina jogando naquele timinho que ele saiu, seria hoje, ninguém saberia quem é o Messi. Mas se esse cara trouxe uma movimentação na nação, uma movimentação na Europa e mundialmente, quantas pessoas não se alegraram, quantas pessoas não puderam sobrepujar através de... fizeram até apostas, né? Então pense sobre isso. Não pense que você é um inútil. Você pode atingir todas as áreas da tua vida, mas você tem que exercitar a tua mente, você tem que dar o comando para a tua mente. Levantou de manhã cedo, tua mente fala, vamos dormir mais um pouquinho? Você fala, nina, não. Eu vou trabalhar, eu vou fazer isso, porque eu quero sobrepujar. Tá bom? Então, eu quero, assim, compartilhar essas coisas com você. Por quê? Porque assim você sobrepujando nessa área, você pode ajudar as pessoas que estão ao seu redor. Quantas pessoas estão passando dificuldade? Quantas pessoas estão dentro de casa, não saem dentro de casa? Aquele marasmo, né? A pessoa aposentou, não quer fazer mais nada, ela acha que a vida dela acabou. Quantas pessoas que acham que são insignificantes e ficam parados, né? Eu lembro de uma coisa muito legal. Às vezes quando a gente briga dentro de casa, seu marido ou sua esposa, você briga, mas alguém convida, vamos passear, vamos para tal lugar, vem me visitar, você vai visitar. Quando você visita o outro casal, eles começam a conversar, você dá uma risada, ele dá uma risada, e daí vocês voltam para casa super bem. Por quê? Porque vocês saíram daquilo, vocês pararam de ficar naquela meta, olhando a mata e não abriram novos caminhos. E quando você abre novos caminhos, você volta para casa, está feliz com a tua esposa ou com o teu marido e as coisas mudam. Então nós precisamos de dar o passo. Às vezes, muitas vezes, alguém passa na tua casa e fala, vamos sair, vamos fazer. Não, eu não quero, eu vou ficar aqui de boa, coisa e tal. Você perde oportunidades, porque você acha que você não é importante, mas você é importante para muitas pessoas e essas pessoas precisam também de você. Então pense nisso.
Compartilhe esse canal com as pessoas que estão precisando e que você sabe que isso vai ser de bom grado para essas pessoas, de grande valia. Compartilhe com essas pessoas. Passe esse canal para essas pessoas. Faça com que essas pessoas possam sobrepujar. Não guarde só para você. Abra vias novas. Abra para você ter uma autobahn na tua vida. E você podendo ter essa autobahn, você vai sobrepujar e todos que estiverem ao seu redor vão sobrepujar. Não guarde os segredos, compartilhe os seus melhores segredos. Não digo segredos, compartilhe as suas melhores experiências com todos que estão ao seu redor, porque todos vão crescer. E se a gente usar essa mentalidade que a nossa nação vive hoje, cada um faz por si próprio, é um problema. A gente sabe muito bem disso. Infelizmente, estamos orando para que Deus levante homens e mulheres de Deus para essa nação, para que essa nação venha sobrepujar, porque nós temos tudo. Só falta pessoas com vontade de ajudar os que estão ao seu redor. Então, o canal é para isso, que a gente aprenda para poder sobrepujar e compartilhar com as pessoas que estão ao nosso redor. Legal? Então, chegamos ao fim da nossa aula e eu gostaria que você pegasse seu lápis e papel, porque nós temos lição de casa. Bem, eu sei que você deixou crescer mato na sua vida, muito mato cresceu, você abriu o seu lugar, já tinha aberto a sua trilha e cresceu mato. Então essa é a primeira pergunta. Onde foi que o mato cresceu quando você já havia aberto a sua trilha? Você tem sonhos, propósitos e quer atingir os céus? Pense sobre isso. Você tem um facão, você tem um pau, uma enxada, um machado para abrir uma nova conquista? Se você quer ser essa pessoa que sobrepuja várias áreas, continuar sobrepujando, então espere em alguém que teve triunfo nessas áreas e pergunte para essas pessoas, que eu tenho certeza, quando você pergunta, a pessoa quer explicar. Hoje mesmo eu tive uma experiência tremenda essa semana. Um parente meu pediu uma informação para ele e teve o maior prazer em me explicar. Eu saí feliz, porque ele me explicou, eu aprendi, e eu acharia, talvez você ache, essa pessoa nunca vai querer compartilhar, mas quando você pede para alguém e ela compartilha, isso é muito bom. Então tem muitas pessoas com experiências que querem te ensinar, mas você nunca pergunta para essa pessoa. Então, finalizando tudo isso, alargue o seu caminho da sua mente, as vias da sua mente, para que você venha sobrepujar para sempre. É o que eu desejo para vocês, de carinho, eu desejo uma semana tremenda, maravilhosa para vocês. Forte abraço e até a próxima aula.